E aí, tudo certo? Vitor Orvati aqui de novo para a nossa tão esperada, tão antecipada, tão comentada quarta aula da minissérie Google Ads e comigo ninguém mais, ninguém menos do que Rogério Salgado, nosso expert aqui, nosso head de performance, sócio do grupo. Rogério, obrigado de novo por estar aqui com a gente, cara. Já começo agradecendo quem chegou até essa quarta aula. Mostrou que está extremamente interessado, que quer fazer do Google Ads um caminho para trazer maior lucratividade para o negócio, aumentar a quantidade de clientes, faturamento. Então, eu que agradeço por estarem nos escutando aí, ouvindo a gente falar há tanto tempo, né? Cara, eu acho que a gente construiu algo muito legal aqui nessas 3 primeiras aulas da minissérie. Você que está chegando só nessa quarta aula, tem ouro nas outras 3 que eu acho que você deve visitar, onde a gente fala de todo o processo de por que o Google se tornou uma ferramenta tão poderosa de mídia, como que você pode usufruir disso para o seu negócio, por que qualquer negócio pode usufruir disso, né? E como que você tem que identificar os pontos de melhoria na sua oferta, quais são as possibilidades, qual é o potencial. Tem uma série de exercícios práticos para que você chegue em resultados reais e tenha a dimensão do potencial. E hoje a gente vai falar sobre como destravar ou como ativar o modo avançado no Google Ads. A gente falou muito daqui de como a ferramenta funciona, da mecânica, do comportamento em geral das pessoas, mas existe sim uma série de comportamentos e uma abordagem que é restrita a quem já está um passo à frente. E para minha sorte, para sua sorte, a gente está aqui com um cara que está alguns passos à frente, 10 anos aí já de bagagem nessa empreitada. Então, Rogério, o que caracteriza, o que qualifica alguém no modo avançado do Google Ads? O que você entende que é a premissa para que alguém fale assim, cara, esse cara está jogando no outro nível? Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é ter clareza de realmente como o Google funciona e, junto com o conhecimento do Google, o conhecimento de como o seu público-alvo, o seu cliente, o seu potencial cliente, ele funciona. Aqui eu acho que a gente entra numa máxima de conseguir enxergar 2 mundos. Um mundo que eu preciso conhecer e entender uma ferramenta que é um robô, que tem código por trás, que não tem sentimento, e que respeita uma série de instruções e eu preciso usufruir, extrair o máximo disso. E do outro lado, a gente tem totalmente o contrário, né? Um lado totalmente emocional, que são as pessoas pesquisando, seja pesquisando uma solução, um produto, um serviço, um problema, uma dor e assim por diante, né? Mas a gente sabe que quem age na tomada de decisão não é a razão, não é a razão que faz a gente determinar ali, investir X ou Y, né? É sim essa parte da emoção. E por isso a gente tem que tentar jogar no máximo os 2 jogos. O jogo da ferramenta, que é entender como ela funciona, saber usufruir o máximo dela, e o jogo de entender que são pessoas por trás e que a gente tem que tratar isso com sentimento, porque é o sentimento que gera a ação e a ação que pode gerar o resultado. Então, em linhas gerais, eu vejo dessa maneira, e a gente focou muito nessa parte de conceito, né? Então, a gente não mostrou o Google Ads aberto, não falou, olha, aqui você cria uma campanha, e a gente falou lá atrás, olha, se você já quer criar uma campanha sem saber o conceito, entra no Google Ads e boa sorte, porque ali você vai conseguir fazer isso, consegue até com o suporte do próprio Google se ligar no 0800, mas não é o que vai fazer a diferença para você jogar de fato na primeira divisão, para você ter o máximo de resultado e assim por diante. Então, apesar da gente tentar resumir a nossa bagagem, a minha bagagem Google Ads, resumir um pouco desses erros e acertos nesses anos todos, você precisa conhecer de fato esse conceito para que você determine as suas próprias estratégias, o seu próprio caminho, porque cada vez mais dentro do marketing digital, Vitor, a gente tem ramificações muito distintas, né? Então, se você quer chegar lá na frente, você tem que escolher o caminho certo, o caminho que vai permitir isso no menor espaço de tempo possível, mas, novamente, sem passe de mágica, sem promessa milagrosa, nada disso, porque não é o nosso papel, né? Exatamente. E eu acho que é legal essa maneira que foi construída essa jornada, porque assim, se você tá ouvindo a gente aqui hoje e fala, cara, gostei, entendi, é isso, entendo que tem o potencial, porque eu fiz os exercícios e tem essa dimensão, eu quero deixar você tranquilo, porque existe um segundo momento onde a gente ajuda você a saber exatamente qual botão apertar.
Só que eu só posso fazer isso e prometer para você um resultado acima da média se antes da gente começar a apertar botão, você parou para pensar no seu negócio, você parou para entender os conceitos que a gente apresentou. Por isso que toda a minissérie, ela é gratuita e vai ter uma oportunidade para a gente dar o próximo passo, para a gente ir mais a fundo, para a gente pegar na sua mão e ajudar você a apertar os botões corretos. Mas eu só posso pedir para você ter esse compromisso comigo se você teve o compromisso inicial antes de parar para pensar no seu negócio, e por isso que a gente criou essa minissérie. Então, Rogério, o que você indica, ou qual seria o primeiro passo aí para a gente ter um pouco mais essa dimensão de primeiro nível, de quem joga na primeira divisão aí de campanhas do Google? Legal. A grande diferença é o planejamento. A gente falou disso quanto planejamento de negócio, de produto, estudo da concorrência, mas ficou mais limitado da porta para fora da ferramenta, de você olhar o seu negócio e entender se de fato tem pesquisas acerca dele. Fora isso, a gente falou também bastante, né, da importância de um bom site, porque se de fato a gente não tiver um site legal, fazer com que as pessoas convertam, funcione bem no mobile, que permita um vínculo rápido com o WhatsApp, que é a ferramenta do momento, não adianta, a gente não vai conseguir tirar essa pessoa do segundo ponto. Eu acho que uma coisa que você comenta muito bem, né, Victor, que a gente não tem a solução quando a pessoa chega no seu site, a gente tem o começo do problema, porque se ela chegou, eu já paguei, e se eu paguei, eu preciso rentabilizar isso, né? Então, acho que esse é um segundo ponto muito importante. E na terceira aula, a gente voltou aos primórdios do Google AdWords, falou de palavra-chave, da importância das correspondências, e também falou de negativação, e um pouquinho aí de como pesquisar, quais são as ferramentas, etc. E aqui está o grande pulo do gato, né? Aqui eu acho que está o grande caminho para você acertar. Rogério, estamos de volta. Estamos de volta, tudo certo. Segue o jogo. Olha, eles tentaram entrar aqui, a polícia do Google veio, falou que eu não podia falar, mas não tem erro, não. O que acontece? A gente estava começando a falar do planejamento, e talvez isso vá muito na contramão de tudo que vocês já viram a respeito de ensino de ferramenta, que vai muito na parte prática, que é onde todo mundo quer surfar, é a parte mais divertida do processo, mas funciona só para quem já tem o conceito. Do contrário, vira um parque de diversões e você não consegue gerar resultado. Por isso que a gente já vem com uma abordagem muito diferente e o mais importante, uma abordagem que é homologada por justamente a nossa bagagem, de tantos anos, cuidando de tantas contas e gerando resultado. Eu estava começando a falar sobre o planejamento porque se a gente não começa certo, a chance de terminar certo, ainda mais quando a gente fala de um trabalho que é recorrente, ou seja, você vai cuidar da sua campanha todos os dias, durante todos os meses, você dificilmente vai acertar. Ou vai demorar, vai acabar gastando dinheiro, vai bater a cabeça, vai ficar frustrado. Eu acho que assim, a gente tem bastante vivência para falar que muitas pessoas já se frustraram. E quando eu falo de se frustrar, é dizer, olha, o Google não funciona para o meu negócio, e por aí vai. Sendo que, na verdade, o Google, e aqui fazendo uma defesa a ele bem assim, vamos dizer assim, sem puxar a sardinha para o público de lado, embora eu goste muito da ferramenta, né, estamos aqui de Google, mas a grande questão é, o Google é só uma ferramenta, ele só conecta quem está buscando com quem está oferecendo um serviço. Só dá amplitude. Exato. Então, assim, ele não pode ser o culpado. No contrário, a gente tem que entender, se você já se frustrou, chegou até aqui querendo mudar esse mindset, aonde estava o erro? Se às vezes era no seu produto, mesmo você tocando bem a campanha, ou se era na ausência de drivers importantes, como as informações do seu produto e do seu mercado, e o planejamento dentro do Google. Então, eu vou até compartilhar minha tela aqui, Victor, para não ficar demorando muito, porque eu sei que as pessoas estão ansiosas para ver de fato, o conteúdo na prática, né? Mas quando a gente fala do Google Ads, você já consegue ver aqui o painel do Google Ads? Sim. Legal, a gente tem a tela, você pode clicar nesse botão começar agora, você pode solicitar para o Google te ligar, tudo isso são caminhos para que no curto prazo você tenha uma campanha o mais rápido possível. E é justamente aonde mora o perigo. E claro que o dever do Google é mostrar que é simples, é mostrar que de fato você consegue colocar uma campanha rápido no ar, que o painel é didático e assim por diante. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado de não cair nisso, porque isso funciona para quem? Para quem está no nível avançado, que embora seja só uma pequena opção no menu, se você já conhece,
Cara, é só clicar para acessar a conta se já tem, se vai criar uma nova e fazer acontecer. Se não, tem que vir para o conceito. E quando a gente fala do conceito, eu já estou aqui dentro da minha conta de Google Ads, já estou mostrando aqui um pouco da ferramenta. Primeira coisa, olha quantas coisas a gente tem aqui dentro. Tem opção de faturamento, de configuração, de medição, ações em massa, biblioteca compartilhada, planejamento. Só dentro do planejamento tem 3 planejadores, tem toda a parte de relatório que a gente consegue fazer. E isso que eu não estou nem mostrando a minha conta aqui, que é onde a gente entra para campanha, grupo de anúncio, anúncio, extensão e assim por diante. Até para resguardar as informações de qualquer cliente, Vitor, eu acho que o nosso grande exercício aqui é escolher um tipo de segmento. Alguém pode ser sortudo aí, já ter meio caminho andado, mas mostrar como que pode funcionar o Google Ads. Então, a gente já falou bastante de pizzaria, já falou bastante de educação através do curso de Excel, já falamos de manutenção de ar-condicionado, e eu acho que a gente poderia escolher aqui algum outro serviço para ser mais lúdico, né? Então, de repente, uma terceirização de serviços, um advogado, uma imobiliária. O que você sugere, Vitor? Vamos pensar aí em alguém que pode estar nos acompanhando e se beneficiar disso. Personal trainer. Personal trainer. Você já falou deles também. O pessoal está Já tendo falou uma dele? vantagem. Então vamos com Já, o imobiliário. já falou do personal para grávida, para idoso, mas tudo bem. Vamos com o imobiliário, então. Legal. Antes disso, eu também falei na aula passada, Vitor, sobre o Google Trends, que ele mostra tendência. Então, quando você começar a compreender melhor o conceito de palavras, de campanhas e também dessa parte de pesquisa, é legal jogar algumas coisas aqui dentro. Por exemplo, eu pesquisei presente de Natal. O Google Trends é totalmente gratuito, assim como o planejador. Ele permite que você compare isso com outros termos, que você busque por períodos, né? Eu coloquei aqui os últimos 12 meses, Brasil ou outra região, e assim por diante. Olha que legal, as pessoas buscam presente de Natal perto do Natal, né? Nada mais óbvio que isso, mas olha como isso aqui cai, né? Então aqui eu só quis ser bem lúdico, bem radical para mostrar como que funciona, e de repente eu quero ver isso, sei lá, nos últimos 5 anos, para ver se mantém esse padrão, esse comportamento. Isso é muito importante. E eu vou ver que todos os anos tem busca só em dezembro. Para trazer um contexto mais rápido, né? Nada melhor do que o coronavírus, né? Então ninguém pesquisava, repara que ninguém se interessava pelo tema, de repente explodiu. E repara que explodiu muito mais em abril do que verdadeiramente em março, quando começou, porque as pessoas vão conhecendo, vão pesquisando, e aqui efetivamente elas vão chegar até a hora de fazer a diminuição das buscas, né? E olha como já diminuiu, que até preocupa um pouco, né? Mas, em linhas gerais, a gente percebe que essa ferramenta, ela ajuda a gente a pensar, Rogério, como que funcionam as buscas por Enem? Aos últimos 12 meses, temos picos, então, se você trabalha relacionado à educação, você vai perceber isso. A mesma coisa para viagens e qualquer outro segmento. Então, aqui eu só acho legal a gente mostrar sobre isso. Ah, Rogério, eu sou um advogado, eu queria saber se LGPD está em alta. Então, a gente vai vir aqui jogar da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e vai perceber que as buscas estão começando a ficar mais constantes, né? Fora isso, Vitor, até para você poder complementar, dá para ver por região, tem algumas coisas bem legais, né? O que está também em ascensão e assim por diante. Ó, põe aí, é que saiu ao contrário, ó, tá LGDP, só pra gente ver a real. LGPD. E isso é muito legal. Isso é muito legal, né, Rogério? A possibilidade de você ver a variação do interesse ao longo do tempo, a segmentação geográfica desse tipo de pesquisa, para que você saiba onde focar, porque tem gente que, ainda mais hoje com a pandemia, né, consegue fazer algumas entregas do seu serviço de forma virtual. Por exemplo, tem muitos arquitetos que hoje fazem projetos de decoração, tudo por uma transmissão, né? Então não precisa mais estar fisicamente. O cara pede algumas fotos do ambiente, faz um briefing lá de perfil, né, do que a pessoa quer imprimir no ambiente dela, e aí ele faz as sugestões de como ele pode compor. E eu acho que é dentro desse contexto que a gente fala do modo avançado, né? Porque, na minha concepção, o que é o modo mirim? O modo mirim é o marketing da esperança, né? Onde o cara joga as coisas lá o mínimo possível e torce para dar certo. E o modo avançado é aquele que olha para o cenário que ele está querendo entrar e fala, ok,
quais são as regras do jogo, quais são as restrições e como é que eu posso extrair o máximo possível desse contexto todo, né? E é justamente o que faz essas ferramentas como o Google Trends. Você entender o interesse, a geolocalização, outros termos também pesquisados que estão em crescente, né? Como que isso variou ao longo do mês, ao longo do ano, ao longo dos últimos 5 anos e assim em diante, né? O pessoal pensa até que eu errei, mas eu só quis mostrar que mesmo pesquisando errado, também tem busca. Mas olha aqui a ascensão, né, Vitor? E aqui a tendência, né? Crescimento constante para LGPD. Sim, exato, exato. Então aí, Rogério, eu acho que trazendo para o universo dos nossos espectadores, né? Então vamos pensar aí a gente falou do cabeleireiro, vamos pensar no cabeleireiro, vamos pensar na imobiliária, né? Se o cara está vendendo às vezes uma imobiliária e ele está vendendo apartamentos mobiliados de abaixo de 50 metros ou apartamento na região X de São Paulo, ele consegue ver como que isso está variando ao longo do ano, né? E saber se vale a pena ele focar nisso, né? Exato, apartamento, casa, loft, ou flat, ou escritório, ou estúdio. Olha como as pessoas buscam muito mais casa do que apartamento ao longo do tempo, né? Isso nos últimos 5 anos, e aqui a gente tem informações. Enfim, se a gente não utilizar essas ferramentas, e olha o potencial dessa ferramenta, Vitor, de mostrar por região. Quer ver uma coisa legal? O pessoal está achando que a gente está desviando o foco, mas não é, que é bem. Isso aqui vocês têm que saber. Biscoito ou bolacha? O certo é bolacha. Pelo amor de Deus, tem recheio é bolacha, velho. Eu diria que por região existe o certo, né? Olha só como ele é pareado, até os crescimentos de busca que tem em períodos específicos, muito relacionados aí a datas mais comemorativas, férias de crianças, etc. As pessoas pesquisam mais biscoito do que bolacha, eu fico um pouco assustado com isso, mas tem um detalhe, né? Tem quem digita biscoito pensando no biscoito e tem quem digita biscoito, mas quer bolacha. Mas a questão é, repara que no Brasil, a gente tem até uma distribuição aqui de 3 estados, inclusive, né? Aqui mais a região sul e sudeste, com esse tipo de pesquisa relacionada à bolacha, prioritariamente, né? Então, isso é muito importante para a gente avaliar, porque ajuda a gente a conhecer cada vez mais. E aqui começa a parte legal. Subiram mais de 1.450% buscas por biscoito de aveia fit, biscoito low carb, biscoito fit, biscoito fitness. Então, não só o Google permite você olhar para o seu negócio atual, de repente encontrar uma tendência, encontrar uma oportunidade, uma lacuna de mercado. E assim, dá para ficar aqui o dia inteiro, sem brincadeira, porque você começa a ter insights, isso começa a ajudar você a pensar na sua campanha. E eu nem entrei no Google Ads ainda, vou passar aqui na sequência. Perfeito. Não, muito legal, porque, por exemplo, se eu sou uma nutricionista, eu já sei que, por exemplo, olha só, o boom que eu tive de biscoito low carb, né? Eu preciso atender essa demanda, o mercado está puxando isso. Então, eu tenho 2 caminhos. Ou eu, como empresário, né, quero empurrar meu produto para o mercado, ou eu posso olhar para o mercado e entender o que ele está demandando mais e atender essa demanda, né? Exatamente, exatamente. E aqui a gente volta para o nosso querido planejador de palavras-chave, porque ele dá 2 opções. Se você já tem palavra-chave, se você só quer ver o volume de pesquisas dela, ou seja, saber quantas buscas são realizadas por mês, você consegue também saber qual que é o custo por clique e assim por diante, ou se você quer descobrir novas palavras-chave, que é onde a maioria acaba se encontrando. Então, aqui o Google permite que você use seu site para ele sugerir qualquer tipo de termo, e aí é legal vocês testarem, sabe por quê? Vocês vão ver como o Google traz sujeira, porque ele não consegue ler todo o seu site e entender que você só é um contador. Ele entende uma série de palavras-chave ali e acaba trazendo um pouco de realmente um tráfego desqualificado, ideias que não são tão assertivas. Repara que a gente consegue filtrar por idioma, por região, porque às vezes vai mudar, como a gente exemplificou Brasil, alguma coisa, e aqui a gente tem qualquer palavra-chave que a gente pode colocar. Rogério, estamos de volta de novo. Vai dar tudo certo. Bora. Vamos lá. Então, eu tinha comentado que a gente consegue aqui alterar idioma. Tem uma série de idiomas. Nós vamos no português padrão, porque nosso público está aqui. E conseguimos alterar região também. Então, se eu quiser tirar o Brasil, colocar, por exemplo, São Paulo, é só eu vir aqui na caixinha de pesquisa, pesquisar, ver o alcance que tem, se é cidade, se é estado. Se de repente a gente quer atingir São Paulo, uma província no Peru, tá fácil. Mas eu vou deixar Brasil para esse primeiro exercício, né?
Aqui o Google, Vitor, ele até fala, olha, evite termos muito específicos ou muito genéricos. Por exemplo, entrega de comida é melhor do que comida. Então, ele dá uma ajudinha aí para lembrar das palavras-chave, da correspondência. Mas repare, quando ele fala muito específico, é muito, muito, muito específico mesmo. Apartamento para alugar na região de São Paulo, no bairro de, sei lá, manda aqui. Isso é muito específico, né? Mas genérico é só imóvel, só apartamento e assim por diante. Legal. Aqui ele dá uma outra dica. Repara que ele dá uma sugestãozinha das aspas, né? Ele coloca ali, ó, sujeira, use entrega de comida ou botas de couro. Claro que é para deixar o exemplo mais claro, mas mostra já um pouco da importância que tem ali as correspondências. Mas vamos pesquisar de maneira ampla, apartamento São Paulo. O apartamento de São Paulo é uma boa, e aí a gente vai ver o que ele vai trazer com base nisso. Vamos lá ver resultados. Então, essa é a ferramenta do próprio Google, né? Então, ele está usando toda a base dele para a gente ter uma estimativa de alcance, de cliques, de volume, enfim, tudo isso, né? Isso, eu vou pesquisar mais, porque agora me empolguei. Apartamento, Zona Norte, só para a gente colocar apartamento alugar, apartamento à venda, apartamento 2 dormitórios, só para a gente ter aqui algumas ideias. Repara que o Google já pede para selecionar uma conta, e aí eu vou pedir para o nosso pessoal da mágica da edição só barrar aqui, porque vocês vão ver que vai aparecer muitas contas aqui. Então, aqui é só para a gente não, enfim, expor dado de nenhum cliente, então não levem a mal, não tem nenhum segredo, é só por conta disso. E aí, quando a gente começa a fazer esse trabalho, o Google ele vai, enfim, fazer a gente ter retrabalho, porque ele puxou a gente para a mesma tela. Mas vamos lá, tá São Paulo, tá Brasil, tá apartamento em São Paulo. Não estranhe que eu digito assim tão rápido, são anos pesquisando, desde 2007 utilizando essa ferramenta, então mudou muito. Não consigo nem digitar, tanta emoção. Zona Norte, apartamento para alugar. Vitor, fica à vontade se quiser sugerir algo, tá? A venda, apto, SP, muitas opções, né? Então, a gente coloca aqui uma série de ideias para que justamente o Google multiplique isso, né? E aí ele vai trazer aqui os resultados. Deixa eu dispensar esse alerta. Repara que agora o painel já começa a ficar um pouco mais confuso, né, Vitor? Muitas informações, bastante possibilidade da gente filtrar e assim por diante. Então, aqui ele já começa a mostrar total de volume, volume por smartphone, ele traz aqui algumas ideias de estado. Eu quero mostrar para vocês como é possível ter sujeira. Por quê? Na primeira parte, o Google vai trazer exatamente o que a gente colocou. Então, ele está mostrando, olha, tem 720 buscas por mês para apartamento em São Paulo. É uma concorrência média, isso significa que não tem tantos anunciantes assim, mas também não quer dizer que não tem nenhum. Temos palavras como, por exemplo, apartamento Zona Sul, que tem uma correspondência alta, e nós temos aqui sugestões de valores, né? Repara que essas sugestões aqui de valores variam bastante, entre 62 centavos e R$2, 70 centavos e R$2,28. Por quê? O Google está mostrando o lance mínimo ideal para que a gente fique nas posições, né, superiores, mas aqui o lance máximo para justamente competir pela primeira posição. A gente não vai entrar muito aqui na profundidade do lance, porque não necessariamente pagar mais é a melhor estratégia, a gente tem que aparecer pelo menos entre os 4 primeiros, tem que ter um CPC para ser competitivo, então se você entrar com 20 centavos numa palavra que gira em torno de 70, 80, R$1, você não vai aparecer, mas aqui o nosso foco é pensar nas palavras-chave, né? Então, a gente começa a ver que o Google, ele traz muitas possibilidades. Primeiro, aqui na direita, Vitor, ele já percebeu que a gente pesquisou muita coisa e ele está falando, olha, você não quer dar uma refinada por cidade, por estado, sei lá, qualquer outro tipo de busca? E aqui já traz algumas coisas que não tem muito a ver. Refinar por nome, refinar, às vezes, por exemplo, Zap Imóveis, que ele coloca com ou sem marca, né? Porque assim, ele não consegue entender exatamente o que a gente está buscando. Será que Zap Imóveis tem tanta busca? Será que é isso que eles querem dizer? Então, aqui já mostra o quanto ele pode estar um pouquinho perdido em relação a isso, né? Aqui, Vitor, ele começa a trazer sugestões. Repara que só são 2.827. Aí tá fácil, né? Pouca da gente refinar. E o legal, né? E quando ele fala que o CPC pode custar de 5 centavos a 98, ele dá um range tão grande
quanto ele pode. Ou seja, ao mesmo tempo que ele ajuda a gente, que a ideia dele é trazer essa clareza, ele confunde. Ele confunde aqui quando mostra os valores e quando traz as sugestões. Eu vou ampliar para a gente ver pelo menos 50, porque ficou só 3 e aí fica um pouco ruim para a gente dar uma olhada. Sim. Até porque vocês já perceberam que, deixa eu tirar esses alertas todos, que a tela fica até pequena de tanta informação que ele tem para passar. Sim. Vamos lá. Ele trouxe casa para alugar. Pode ser interessante se você é uma imobiliária que tem casa para alugar. Imóveis. Imóveis entra um pouco na linha do genérico, né, Vitor? A gente falou sobre isso, né? Por que imóveis é genérico? Porque às vezes a pessoa vai pesquisar aqui e aí a gente começa a ter buscas por Curitiba, Franca, Santa Catarina. Aqui você já percebe quantas possibilidades, se você tem uma imobiliária, de negativação que você tem, né? Fora que você tem imóvel web, que é uma plataforma, e assim por diante, né? Então, aqui você tem Atibaia, por isso que eu falei que aquele exercício... Essa aí já é a técnica do ABC, né, que você está fazendo, para ver o que ele puxa, né? Exato, estou só mostrando como imóveis não seria uma palavra interessante para a gente ter na nossa campanha, porque primeiro não fala de apartamento, muito menos de alugar, e como isso pode trazer sujeira, né? Isso que eu quis mostrar. Legal, não, bem legal. Isso é bom para você identificar quais são as possibilidades de tráfego que você quer atrair e também aquelas que você quer repelir, né? Exato. Ah, Rogério, eu sou uma imobiliária, mas eu não tenho nada de imóvel comercial. Então, por que a gente compraria esse tipo de keyword? Sim. Até porque, Victor, a gente sabe, mostrando na prática, quem pesquisa por isso está procurando uma solução comercial. E aí você tem o quê? Um coworking, você tem uma empresa que tem imóveis comerciais, ou Viva Real anunciando pontos comerciais e por aí vai. Então, se hoje a gente entra com o nosso imóvel aqui de apartamento para alugar com pouco orçamento, nossa verba vai ser totalmente consumida. Concorda comigo? Sim, sim. Esse é o jogo, Vitor, é saber aonde a gente tem que estar. E principalmente aonde a gente não pode estar, porque aqui faz a gente perder a verba. Isso aqui é muito comum, porque você vê, o Google ele vai sugerindo apartamento centro, cobertura São Paulo, apartamento cidade, kitnet, clube e por aí vai. Então aqui, olha a infinidade de buscas que eles têm. Vamos pegar uma bem assim bizarra, vai. OLX aluguel, web, imóveis, até já é porque já mostra a plataforma, né? Mas vai certamente ficando cada vez pior. Como, por exemplo, casa de férias. Será que essa é uma boa palavra-chave para a gente comprar? Com certeza não. Às vezes, quando você está criando, você nem percebe que dá para você inserir essas palavras com um único clique. Tá lá, inserir sugestões. Aí você fala, se o Google está sugerindo, por que não, né? Quem sou eu para ir contra o Google? E isso é muito importante. Vamos trazer aqui um outro segmento para a gente brincar com o planejador de palavras-chave, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, advogado. Ah, Rogério, eu sou um advogado, eu quero aparecer para advogado, melhor advogado, porque eu sou muito bom. Vamos lá, o que mais? Eu quero aparecer para escritório de advocacia, porque também eu quero rentabilizar esse tipo de busca e assim por diante. E aí, diferente da nossa busca que é Brasil, eu sou um escritório bem localizado, eu fico aqui na região de Santo André, então eu quero aparecer mais geolocalizado. E aí o Google vai permitir que a gente faça isso. Legal. Vitor, você está me vendo ainda? Tô. Basicamente o Google vai permitir. E aí, Rogério, quando você põe ali a segmentação, ela é para pessoas que pesquisaram por um advogado e elas querem encontrar esse advogado em Santo André, ou pessoas que estão em Santo André e pesquisaram um advogado? Não, perfeito. Se a gente deixa Brasil como está aqui em cima, ele vai pegar de tudo um pouco. Quem está na região de Santo André ou quem efetivamente está procurando, a não ser que você coloque uma palavra mais nichada, né? Advogado ABC, advogado em Santo André e assim por diante, que também é uma estratégia. Então tem que tomar esse cuidado, porque assim, quando a gente filtra aqui, seja essa parte de região ou a parte de idioma, a gente está exclusivizando. Eu só quero aparecer em São Paulo, eu só quero aparecer em Santo André. Então, se o Rogério pesquisa em Jundiaí, não vai mostrar. Se o Vitor pesquisa no Rio de Janeiro, não vai mostrar. E aqui tem um detalhe, às vezes a pessoa pode estar em São Paulo, capital, e pesquisar advogado em Santo André. Às vezes ela trabalha em São Paulo e volta para Santo André no final da noite, mas quer um advogado lá perto. Por isso que ter essa palavra, tanto ABC, Santo André, São Caetano, Diadema, enfim,
pode ser interessante. Você tem uma campanha que roda para São Paulo e que tem essa característica. E você deve ter uma campanha só para quem está na sua região e faz a pesquisa. Uma coisa que eu não mostrei ainda, mas é legal já pontuar, o Google permite a gente mostrar por raio. Então, quando eu estou lá e pesquiso, por exemplo, Brasil, eu tiro isso, eu posso colocar um raio de 10 quilômetros do meu escritório. Aí eu vou pegar as pessoas que estão no meu entorno. Então, um personal, como você trouxe um bom exemplo, às vezes aquela empresa que faz um delivery, seja de pizza ou de, enfim, marmitex e assim por diante. Muito legal, muito legal. E eu acho que dá para ser muito sincero e transparente ao dizer, Rogério, que isso que você está mostrando, essa análise, esse carinho, esse cuidado, é justamente o que a maioria das pessoas não faz e, ao mesmo tempo, é o que qualifica e ativa o modo avançado, porque você passa a gastar dinheiro só com quem faz sentido gastar dinheiro, né? E você não deixa ao léu aí torcendo para dar certo dentro do marketing de esperança, né? Exato, com certeza, Vitor. Então, dentro da parte de advocacia, aqui eu coloquei diversas palavras-chave, né? Advogado ABC, escritório de advocacia, advogado trabalhista. Como eu disse, a gente consegue filtrar de várias formas. Então, eu tenho Brasil, posso tirar e colocar, por exemplo, São Paulo, que eu já deixei como um exemplo. Eu posso colocar uma coisa bem legal, eu posso pegar São Paulo e quando eu crio a nossa campanha, eu posso, por exemplo, pegar São Paulo Estado e excluir só Campinas. Isso é uma coisa bem legal, porque às vezes você tem um raio de atuação mais amplo, mas não determinadas cidades. Posso fazer por raio quando eu faço a campanha, mas aqui no planejador, ele vai no nível de cidade, província, como vocês viram para o Peru e por aí vai. Mas, em linhas gerais, vamos pegar Santo André, para ser bem específico, ele já mostra aqui, você consegue dar uma olhadinha. Tem o raio também, que ajuda se você trabalha com um raio um pouco maior, e às vezes Santo André está muito colado mais de São Caetano do que de outra região. E, em linhas gerais, já volta para aquilo, né? Olha as sugestões que o Google está trazendo aqui, Victor. Sim, não tem profissões, né? Emprego. Algumas têm, serviço de advocacia, mas melhor funcionário é brincadeira, né? Sim. Bom, Sim. Vamos lá, tem as nossas palavras. Olha como vai ficando muito específico, poucas buscas, entre aspas, por mês, quando a gente refina a região. Isso é muito importante, porque se você não atende o Brasil inteiro e começa a atender o Brasil inteiro, vai queimar verba, vai gastar dinheiro. Então, aqui a pesquisa, por que ela é tão importante? Por que ela pode fazer a diferença para o seu negócio? Não é só porque ela vai ajudar a identificar as palavras-chave, mas é porque ela é um conjunto de você, primeiro, fazer o planejamento, que é muito importante, isso já vai reduzir pelo menos metade dos possíveis erros, você entender essa demanda por região antes de começar a dar play em uma campanha, você escolher as melhores palavras-chave e conseguir filtrar várias, mas muitas ideias de palavras negativas. Por isso que o Google Ads, apesar de ser simples, e vocês estão vendo na prática, é clicar num botão, totalmente o painel em português. Isso, quando eu comecei, era uma outra realidade, não era nem visual assim, muito menos didático. Então, a gente tem que utilizar todos esses benefícios para fazer o quê? Um trabalho muito assertivo, gastar esse tempo fazendo o planejamento. Fora que passou o mouse, Vitor, olha lá, ele me explica tudo. Ele me explica o que é a concorrência, o que é a parcela de impressões, o que é o lance superior e assim por diante, né? Então, se a gente não utilizar esses benefícios, a gente está perdendo possibilidade de melhorar a nossa campanha. E aqui, novamente, CNA, OAB, advocacia, OAB inscritos. Então, como eu disse, esse pesquisador aqui, o planejador de palavras-chave, vai ajudar muito a gente a entender diversas coisas, né? Principalmente aquilo que a gente não tem que ter na nossa campanha. Então, imagina, Rogério, não vou passar pelo planejador, eu já conheço. Ok, mas usa as correspondências da aula passada, porque, do contrário, tudo isso que eu estou mostrando vai acontecer sem você sequer perceber, sem você saber, e aí a sua verba já foi diluída. A mesma coisa para a região, eu vejo muita gente escolhendo região de maneira equivocada, e por aí vai. Então, aqui são alguns exemplos que a gente traz para mostrar o planejador de pesquisas na prática, mostrar quanto tem de demanda no mês, ver mais ou menos quanto vai custar aqui o custo por clique, as palavras-chave. Eu explico também depois como que funciona para a gente escolher o nosso custo por clique ideal, qual que é a conta que a gente tem que fazer para saber desde o nosso investimento, principalmente se eu vou com 2 ou se eu vou com 80 centavos, né, Vitor? Mas tem muita coisa, fora que, cara,
permite você exportar, permite você filtrar, permite você fazer, enfim, uma série de possibilidades, fazer um plano de trabalho e conseguir com isso gastar muito, mas muito menos energia na hora de criar a campanha, porque o criar é quando tem tudo definido e você vai e coloca de fato a mão na massa. E detalhe, Rogério, isso não parece ser o grande segredo, isso não parece ser o mais importante. E você sabe por que que é? Vou até voltar aqui para o meu rosto, para aparecer para vocês e falar isso assim, olho no olho. Porque é isso que a maioria das pessoas não fazem. Não fazem porque não conhecem, não fazem porque não querem gastar o tempo e a energia com isso. E é de fato o que torna o trabalho muito mais interessante em termos de resultado. Então, se eu tivesse que dar uma dica para o Rogério lá de trás, não estou nem falando uma dica para vocês, mas para o Rogério mesmo, cara, esquece a mão na massa por um segundo. Faça isso no momento adequado. Faça o planejamento, descubra lá que design de sobrancelha pode comer R$ 500, R$ 1.000 de uma campanha, que o design de interiores também, que não é o que você oferece, e assim para qualquer segmento, né? Porque, do contrário, se você dá o play e não sabe tudo isso, você vai demorar muito para descobrir, e quando descobrir já vai ser sido tarde. Esse é meu recado triste, meio sombrio, mas extremamente verdadeiro de quem quer que todo mundo tenha resultados. Gente, a ideia desse fechamento aqui da nossa minissérie era realmente dar para você a dimensão da importância do planejamento, né? E a gente, quando a gente criou essa aula, né, Rogério, a gente pensou assim, pô, vamos fechar toda a minissérie falando da ativação do modo avançado, porque a gente falou do básico, falou do conceito, falou do preparo. Tá, e como é que eu chego no outro nível? É assim, sabe? É investindo tempo onde ninguém investe, é tendo carinho com o que as pessoas não têm. É, de fato, antes de colocar a mão na massa, você parar e avaliar, qual que é o cenário que eu estou entrando. Então, eu fico muito feliz, Rogério, com a maneira que a gente fechou essa minissérie aqui. Acho que quem assistiu conseguiu ter uma dimensão completa do que é essa ferramenta. Com certeza, se você tivesse tido esse tipo de conteúdo 10 anos atrás, se eu tivesse tido há 5 anos atrás também, acho que a gente estaria em outro patamar, porque teríamos ganhado muito tempo. E eu queria agradecer você por ter compartilhado toda a sua bagagem com o pessoal de forma 100% gratuita, altruísta e, enfim, queria deixar aberto aqui para você fazer outras considerações para quem está assistindo, lembrando que é um prazer nosso, né, poder compartilhar isso, sabendo que quem aplicar, quem se comprometer em estudar e depois dar sequência no que a gente está colocando de atividade, vai ter resultado, vai ter um incremento nas vendas, vai para outro patamar de faturamento ou de receita com essa iniciativa 100% gratuita, né? Vitor, eu tenho só mais um apelo, porque talvez eu não tenha convencido todo mundo a passar pelo planejamento. Então, eu vou fazer aqui minha última tentativa. Faz o anúncio perfeito como a gente ensinou. Legal. Escolhe bem os gatilhos mentais, estuda a concorrência, monta aquela landing page. Se você erra na pesquisa, na escolha das palavras-chave e não faz a negativação, tudo isso cai por terra. Então, é muito importante que tudo aquilo que a gente explicou só vai funcionar se passar por esse passo. Então, é esse o apelo final que eu deixo, porque realmente, pessoal, é muito subestimado. Na maioria das atividades da nossa vida, a gente gosta de fazer as coisas sem o planejamento, e não é à toa que ele é importante e faz com que as pessoas que têm sucesso multipliquem seus resultados. Então, acho que o meu apelo final é esse. Se eu não convenci, eu acho que eu não consigo convencer mais, mas eu agradeço muito todo mundo que chegou até aqui, a oportunidade de compartilhar um pouco da minha bagagem, a minha visão a respeito do Google Ads, e agradecer, Vitor, agradecer a você, a todo mundo, porque é um prazer. Compartilhando conteúdo e conhecimento, a gente aprende, a gente enriquece o nosso capital intelectual e com isso a gente leva adiante a nossa visão, a nossa missão e assim por diante. Então, estamos juntos, muito obrigado e foi um prazer. Gente, é assim que a gente encerra essa minissérie de sucesso, a primeira edição. É muito legal ter você com a gente aqui. E para a gente ter um feedback, eu acho que é muito sincero e muito justo a gente pedir que você deixe seu comentário, que você compartilhe, que você passe isso para outras pessoas, porque é algo que de fato vai passar, vai fazer com que elas passem por alguns objetivos ou alguns desafios que em outros cenários seriam muito mais penosos. Certo, Rogério, obrigado de novo. Então, agora acho que é hora do descanso merecido. E se você tem alguma dúvida, alguma intempérie, ficou meio complexo ou ficou meio confuso alguma etapa, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer ajudar. Tá certo? Rogério, Valeu. obrigado, um abraço. Até mais, meu velho.